E a internet, Gabriel Sapi aqui, hoje com um vídeo que eu já tenho vontade de fazer desde que a gente chegou aqui em Portugal. Eu vou contar para vocês, passo a passo, como foi o nosso processo de imigração, desde o planejamento, ainda no Brasil, desde o momento em que eu recebi nas minhas mãos a minha autorização de residência. Vai ser um vídeo dividido em duas partes. A primeira parte do Brasil até a saída do visto. E na segunda parte eu vou falar de toda a burocracia que a gente teve que cuidar já aqui em solo português, que é a questão de residência, trocar a habilitação brasileira pela portuguesa, o reagrupamento familiar da Tainá. Vou falar um pouquinho também sobre arrendamento e outras coisas mais práticas da vida aqui em Portugal. Beleza? Bora começar então a primeira parte. Mas primeiro eu tenho que falar uma coisa muito importante. O que eu vou contar para vocês aqui é a minha experiência. Pessoas que vieram com o visto D2 antes de mim ou que eventualmente aplicaram para o visto depois podem ter tido experiências diferentes e processos diferentes, porque a legislação está sempre mudando. Então, se você pensa em imigrar aqui para Portugal, não faça isso levando em consideração só o meu vídeo. Faça suas pesquisas, contrate uma assessoria se você acha que não consegue fazer isso sozinho, a gente vai falar disso também. Enfim, se vira aí. Aqui é para ajudar, é para dar um norte, contar minha experiência para você ter algum tipo de parâmetro, mas a missão é contigo. Então, nós viemos para Portugal com o visto D2, também conhecido como visto de empreendedor. Resumindo muito o processo, a pessoa abre uma empresa aqui em Portugal, abre uma conta bancária para essa empresa, uma conta bancária pessoal e deposita valores nessas duas contas. Na conta bancária pessoal, o valor que você precisa depositar tem que seguir a lei, ela exige uma quantia exata, dependendo de se você vem sozinho ou traz a família. E na conta da empresa, você tem que depositar o valor do capital inicial e esse valor tem que ser condizente com a sua atividade. Então, resumindo muito, é isso. É um visto para quem tem empresa aqui em Portugal. Mas esse é um resumo bem simplificado. Vocês vão ver aqui ao longo desse vídeo que é muito mais complicado e burocrático do que isso. Mas nós resolvemos vir com esse visto porque nem eu nem a Tainá temos ascendência portuguesa, não temos direito à nacionalidade. Então, a forma mais rápida e segura para imigrar, no nosso caso, foi esse visto. E estava fora de cogitação para nós vir como turista, ficar ilegal e depois dar um jeito. Qualquer outra opção para nós, além do visto D2, ou seria insegura, no caso de não ser garantida, ou simplesmente seria impossível. O primeiro tópico que eu quero tratar aqui com vocês é a parte do planejamento, da preparação. E aqui eu acho que eu preciso deixar outra coisa muito clara. Tanto eu como a Tainá tivemos uma vida extremamente privilegiada desde o começo. Tínhamos pouquíssimos gastos mensais, a gente não gastava, por exemplo, com aluguel e tivemos ajuda da nossa família de várias formas diferentes em várias etapas desse processo. Então, se em algum momento ficar parecendo que foi muito fácil para nós esse processo, é porque realmente eu imagino que foi mais fácil do que para a grande maioria dos brasileiros. Então, além de nós termos uma vida muito tranquila no Brasil, nenhum de nós era de gastar muito. Então, basicamente, o que a gente fez para economizar dinheiro era parar de sair para comer, que era uma coisa que a gente fazia bastante. Eu ia muito no cinema, então cortei cinema praticamente por um ano e pouquinho. E cortamos alguns outros supérfluos com os quais nós gastávamos de vez em quando. Nenhum de nós dois gostava muito de sair, a gente saía mais era para comer mesmo ou pedir comida. Acho que esse era o maior gasto. Eu vim para Portugal para exercer a minha atividade, como fotógrafo e videógrafo. E nos últimos anos, aí antes da imigração, os meus negócios estavam indo cada vez melhor. Ano a ano, a minha atividade me rendia mais. Então a gente reuniu essa facilidade toda que a gente teve por sermos privilegiados com o fato das minhas atividades no Brasil estarem rendendo um dinheirinho bom, principalmente para quem não gastava com quase nada. Então, basicamente, de planejamento foi cortar essas futilidades. A Tainá vendeu o carro dela, quem comprou foi o pai dela, então foi tudo muito suave. Outra coisa importante de comentar é o processo do visto em si. Um pouco depois da gente dar entrada no nosso visto, o procedimento mudou. Eu fui provavelmente uma das últimas pessoas no Brasil a dar entrada no pedido do visto diretamente no consulado de Portugal em São Paulo. Porque a partir ali da metade de 2019, o consulado contratou uma empresa para terceirizar parte desse processo. Essa empresa faz a análise inicial dos documentos e já manda para o consulado os processos relativamente filtrados ali. Isso teoricamente foi feito para desafogar o consulado e acelerar os procedimentos, mas eu ainda acompanho um grupo no Facebook sobre o assunto e tem gente aí há mais de um ano esperando o visto. Então, aparentemente, só piorou. Então, depois que a gente já estava aí com a questão do planejamento e das economias encaminhada, a gente já podia dar entrada no visto. E o que a gente fez foi contratar uma assessoria.
Eu, sinceramente, não acho que eu conseguiria tirar esse visto se fosse fazendo tudo sozinho. São muitas minúcias, muitas peculiaridades, muitos documentos e a assessoria basicamente fez tudo pra gente. Eu só assinei os negócios e paguei. Não é barato, o valor que essa assessoria cobrou da gente foi 3.000 euros para cuidar de todo o processo. Eles abriram a empresa para mim aqui em Portugal, abriram as contas bancárias, tiraram o meu NIF, que é como se fosse o CPF daqui, que você precisa para tudo. Tudo que tem a ver com burocracia, principalmente aqui em Portugal, eles cuidaram. Eu não precisei vir até aqui para fazer tudo e depois voltar para o Brasil para dar início no processo, que é o normal, que a maioria das pessoas faz. Vale lembrar, inclusive, que quando você dá entrada no pedido do visto, você assina um documento se comprometendo a não entrar em Portugal enquanto o processo do visto não terminar. E por falar no consulado, nós somos de Belém do Pará, mas escolhemos o consulado de São Paulo, primeiro porque em Belém não tem, e segundo porque como eu sabia que eu teria que ir até o consulado pelo menos 2 vezes, a primeira para fazer uma entrevista e a segunda para buscar o visto, São Paulo era a cidade onde eu conseguiria as passagens aéreas mais baratas para me deslocar até lá. Então depois que a empresa já estava aberta, a conta bancária pessoal e a conta bancária empresarial também já estavam funcionando, o próximo passo era colocar dinheiro nessas contas para poder dar entrada no visto. Como eu falei para vocês, é definido em lei a quantia que você precisa ter na sua conta pessoal para o visto ser aprovado. Eu não lembro do cálculo exato e dos valores exatos, até porque o salário mínimo, que é a base de cálculo desse valor, mudou de lá para cá. Mas para mim e para a Tainá, para um casal, o valor mínimo que precisava ter em conta na época era de 10.800 euros e nós viemos com um pouquinho mais do que isso, não chegou nem a 11.500. Na conta da empresa, apesar do que muita gente diz por aí, não existe um valor mínimo definido. Tem gente que diz que tem que ser 3.000 euros, tem gente que tem que ser 5.000 euros. Isso não existe, tem que ser um valor condizente com a atividade que você vai exercer. Por exemplo, se você quer abrir uma academia e deposita 1.000 euros, não tem condições, porque com esse valor você não vai alugar um imóvel, equipar e etc. Eu já vi um caso de alguém que veio aqui para abrir carrinho de lanche na rua e depositou acho que 2.000 euros. Ok, conseguiu visto porque com esse valor ele consegue colocar a empresa dele para funcionar. Na minha conta empresarial a gente depositou 4.000 euros. E eu sabia que esse valor ia dar uma segurança, dificilmente iam negar o nosso visto por causa disso, porque o nosso plano de negócios, que é um documento também necessário, estava bem feito. E nesse mesmo plano de negócios estava explicado que eu já viria do Brasil para cá com todo o equipamento que eu preciso para exercer a minha função, que é basicamente uma câmera e um computador. E por falar na minha função, outro detalhe importante. Uma das coisas que o consulado analisa na hora de deferir ou indeferir o visto é se você tem experiência na área na qual você vai empreender aqui em Portugal. Então eu juntei uma série de comprovantes que mostrava que eu já era fotógrafo há 15 anos mais ou menos e que eu tinha uma larga experiência nessa área. Se do nada eu resolvesse abrir aqui um salão de beleza, talvez fosse mais difícil eu conseguir esse visto. E voltando aí um pouquinho na questão do dinheiro, não basta só você ter esse dinheiro na conta, você tem que provar para o consulado que você ganhou esse dinheiro. Então você tem que juntar também ao processo o seu imposto de renda e na sua declaração tem que estar comprovado que aquele valor todo que você transferiu para Portugal, você ganhou no ano anterior. Isso acontece porque muita gente pegava dinheiro emprestado, colocava na conta só para comprovar esses rendimentos e depois que pegava o visto e entrava em Portugal, devolvia o dinheiro, ficava sem grana aqui no país. Às vezes acontecia alguma coisa, a pessoa ficava sem dinheiro e precisava da ajuda do governo para voltar para o Brasil. Então estava dando prejuízo para Portugal. Então, juntar o imposto de renda sempre foi necessário, mas agora eles estão realmente analisando cuidadosamente para ver, esse cara colocou 11.000 euros aqui, deixa eu ver se ele ganhou 11.000 euros. Você tem que comprovar cada centavo através da sua declaração do imposto de renda. Então, com o dinheiro todo aqui já nas contas portuguesas, toda a documentação ok, a gente juntou um bolo de documento desse tamanho e mandou para o consulado pelo correio. Outra coisa que mudou, hoje em dia você tem que ir numa unidade dessa empresa terceirizada e entregar pessoalmente essa documentação. Depois que a gente envia essa documentação, vem a pior parte, que é esperar. O consulado não dá nenhuma notícia, é muito difícil falar com eles pelo telefone, não respondem e-mail, a única coisa que você pode fazer é esperar. Isso é horrível, é torturante, tira as forças mesmo. Então, se você for enfrentar esse processo, eu te aconselho a viver um dia de cada vez, vive a sua vida no Brasil aí enquanto você espera e tenta pensar o mínimo possível nesse assunto. No começo eu entrava todos os dias, às vezes mais de uma vez por dia, no site do consulado para ver como é que estava o andamento do meu processo e nada mudava.
E como Portugal está muito em voga e tem muitos brasileiros querendo imigrar, o consulado está abarrotado, essa empresa terceirizada também está tendo muito mais demanda do que ela consegue lidar, então o processo está demorando muito mesmo. No papel, o prazo máximo para decorrer todo o processo, desde que você envia a documentação até o seu visto sair, é de 60 dias no máximo, mas o meu visto levou 7 meses para sair. E o que foi pior é que, mais ou menos 2 ou 3 semanas depois de receberem os meus documentos no consulado, eles já me convocaram para uma entrevista. Então eu fiquei pensando, pô, tá andando rápido, né? Daqui a pouco eu tô com o visto na mão. Acabou que no final das contas não foi bem uma entrevista, acho que eles só queriam olhar na minha cara, não me perguntaram nada, simplesmente me deram um papel onde eu tive que preencher os dados do meu passaporte e assinar. Só isso. Eu fui de Belém até São Paulo só para isso. Depois disso, sim, eu voltei para Belém e a tortura da espera começou para valer. Então, 7 meses depois, chegou um e-mail do consulado dizendo que o meu visto tinha sido deferido e que eu já podia entrar no sistema para escolher a data para ir pessoalmente ao consulado e levar meu passaporte para eles colarem o visto. Vocês não têm noção da sensação que foi ver isso, eu tremia. Eu não estava acreditando que aquilo finalmente estava acontecendo depois de tanto tempo. Mas é importante lembrar, eu acho que nesse aspecto o processo também mudou. Quando você dá a entrada no visto, você já manda o seu passaporte junto e só pega de volta quando o visto for deferido ou indeferido. Então essas pessoas que estão aí há 1 ano esperando pelo visto não estão nem podendo sair do país por causa disso. Não que tenha sido possível sair do país nos últimos meses, né? E lá foi o Gabriel de novo para São Paulo, pessoalmente levar o passaporte para eles colarem o visto. Mas apesar de toda essa inconveniência e desse gasto a mais, eu estava feliz demais. E aí então, com o visto já em mãos, nós agendamos a nossa passagem de Belém para o Porto para 1 mês depois. 1 mês depois porque se a gente comprasse a passagem antes disso, estaria muito cara. E se a gente comprasse depois, provavelmente a gente não ia sobreviver a mais espera. E essa foi a primeira parte dessa aventura chamada imigração. Não dá para explicar tudo o que a gente fez, toda a documentação, porque esse vídeo ia ficar com 2 horas de duração. Então o que eu vou fazer é deixar na descrição aqui do vídeo a lista de todos os documentos que nós enviamos para o consulado para fazer o requerimento. Então por enquanto é isso, e o segundo vídeo dessa série vai contar da nossa chegada aqui em Portugal até o dia em que eu estava já com a autorização de residência na mão 6 meses depois. Espero que esse vídeo tenha te ajudado aí nos teus planos de imigração, tirado algumas de suas dúvidas pelo menos. Se você gostou do vídeo, curte aqui porque isso ajuda muito o canal a crescer e atingir mais gente. E aproveita para assinar o canal para saber quando eu postar o próximo vídeo contando a segunda etapa dessa aventura doida que é mudar de país. Beleza? A gente se vê no próximo então. Falou!